você vai refletir de fato o que é o Evangelho na sua vida. É alimento ou é remédio? Deus vai te levar numa profunda reflexão para que você compreenda a necessidade visceral de você se alimentar da palavra de Deus. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: o que é o Evangelho para você? Alimento ou remédio? A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, Paulo já dizia: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, aquele que se escandalizava com a pregação, e segundo, depois do grego, aquele que achava que é loucura. Parafraseando as pessoas que hoje ouvem a pregação das mais diversas formas, dos mais diversos ministérios, missionários, pastores, obreiros do Senhor, que levam a palavra de Deus, sempre julgando como algo religioso, como algo secundário, como algo que eu só vou buscar quando precisar. Eu tenho mais o que fazer, pastor. Eu não tenho tempo para essas coisas. O senhor foi chamado para isso, eu não. Irmãos, não somos nós que escolhemos e decidimos isso. João 15,16 fala que não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês, para que vocês andem por essa terra e deem fruto. E esse fruto permaneça, a fim de tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu possa conceder. Então tem um propósito, tem um mistério. Deus impor essa ordem para que nós busquemos a palavra, para que nós nos alimentemos dela e não nos envergonhemos dela, não, pois ela é poder de Deus. As pessoas pensam que é só um livro de sabedoria, como aqueles manazinhos, como aqueles livrinhos que você fica abrindo a página. Eu dou risada quando os irmãos contam para mim: pastor, eu conto e sabe, cai sempre na página branca. Pois é, irmãos, isso é Deus refletindo o que está na tua cabeça, esse vazio da palavra. Aí eles começam a rir, se alegram e passam a ler as escrituras, ainda que no primeiro momento não entendendo exatamente. Mas Deus quer nessa noite abrir a tua compreensão, para que você compreenda que Deus não quer que você use a palavra na tua vida como um paliativo, como costuma dizer o nosso querido pastor André, só quando a unha encrava. Não, Ele quer que ela seja cotidianamente presente na tua vida. Nós, por exemplo, eu e minha esposa, todas as manhãs, tem duas coisas que a gente sempre toma: é café e os remédios. Mas remédios aqui enquanto medicamentos, tá, irmãos? Como alimento, o Evangelho nutre a alma e o espírito, fornecendo sustento diário, crescimento espiritual e orientação para a nossa vida. Ele provê a nossa força, dá a sabedoria necessária para a gente poder viver, tocar o cordão, uma vida plena em comunhão com os irmãos e com Deus. Como remédio, esse mesmo Evangelho também tem o poder de curar feridas da alma, do coração e do espírito, arrancando todo tipo de medo, pois o amor lança fora medos. Irmãos que muitas vezes nos ligam dizendo assim: pastor, eu tô sempre com medo de tudo. Esse medo é a presença do inferno na tua vida e a ausência da luz. Nessa noite, é o próprio Cristo, a rocha, querendo que tu te libertes desse medo, pois Ele oferece perdão, restauração e cura para todo o pecado e sofrimento humano. Mas a humanidade não tem essa vontade, esse desejo, né? Ainda que a gente explique, né, que em resumo esse Evangelho, como enquanto remédio que cura, enquanto alimento que sustenta, ele é imprescindível, pois ele tem o poder de restaurar e de dar crescimento contínuo. Mas tu precisa ter uma vida de fé, meu irmão, minha irmã, porque a vida religiosa é aquela vida circunstancial, é aquela missa, é aquele culto, é aquele terreiro, é aquele ritual. E Deus quer que nós tenhamos uma adoração permanente na tua casa, junto à tua família. O culto é diário, a adoração também, e a palavra tem que estar guardada no teu coração, não como uma decoreba, mas como uma compreensão do texto contido dentro do livro. Eu sempre digo: o livro é a Bíblia, o texto é a Escritura, e a palavra é Deus falando dentro dela. E quando você tem esse discernimento, você começa a ver com outro olhar a Bíblia não mais como um livro religioso, mas como um livro espiritual. Então qualquer recurso que traz alívio, bem-estar enquanto remédio, incluindo métodos não farmacêuticos, exercícios físicos ou de repouso, tudo isso é remédio. Uma boa alimentação também pode ser remédio. Um abraço, uma oração, irmãos. Quantos irmãos às vezes precisam de uma palavra, de uma oração? Isso também é remédio. Isso pode ser tratado junto com o alimento. Ele pode ser concomitantemente prescrito para os irmãos que necessitem desse Deus. Já como medicamento, por definição... O medicamento é um produto elaborado pela indústria farmacêutica com substâncias testadas a fins terapêuticos, testado e aprovado pela Anvisa. É outra coisa, é outro nível. Remédio é aquela coisa mais caseira, é aquele chá engarrafado, é aquela coisa mais doméstica. E esse remédio aqui, no caso, tem a atitude mais provisória, aquela coisa que realmente é melhor remediar. As pessoas não querem prevenir, elas preferem remediar. E aquilo que remediado foi, remediado está. Não tem como as pessoas entenderem esse mistério de que esse Deus provisório, esse Deus circunstancial, acaba não podendo fazer morada no teu coração e transformar a tua vida como Ele deseja. Quando o Evangelho para muitos se restringe a ser apenas um pronto-socorro, um hospital espiritual, ao invés de ser um restaurante onde podemos nos banquetear com a graça e nos banquetear de graça, porque já foi pago na cruz, tetelestai, está consumado.
na presença desse Deus Todo-Poderoso, acabamos desfrutando dessa presença apenas por alguns momentos, deixando de estabelecer de fato uma aliança eterna com Ele e de caminharmos com o nosso Criador. Olha o que você está perdendo quando você busca esse Deus somente na hora da necessidade, porque não quer o compromisso de estabelecer uma aliança com Ele. Como o diabo conseguiu tratar a humanidade no seu inconsciente coletivo, fazendo parecer que isso aqui é apenas uma opção religiosa, quando na verdade o Evangelho está muito além de qualquer religião. A sã doutrina, ela está acima de qualquer doutrina humana, e vários versículos falam sobre isso. Mas por que a humanidade é ludibriada? Por que o ser humano tem uma dificuldade de sempre querer impor os seus projetos, como por muito tempo eu impus os meus? Eu queria ser um nome famoso na música sertaneja, irmão. Eu, como compositor, enquanto intérprete com música e novela, eu achava que eu ia estar junto com os cabeças ali. E hoje eu glorifico a Deus por Ele ter me freado e ter me ensinado a depender dEle, para que não mais eu prevaleça em mim os meus planos, mas os planos dEle permaneçam em mim. Porque os dEle jamais se frustram, mas os meus, todos eles se frustraram, porque o nosso coração é enganoso. Quando muitas vezes a gente pensa em fazer algo do nosso jeito, do nosso tempo, achando que temos sabedoria, temos conhecimento para isso. Eu domino isso, então posso fazer bem. Essa arrogância, essa presunção faz com que nós saiamos da presença do Senhor. E aí ficamos jogados à sorte. Ele, como um gentleman, permite que nós escolhamos, através do livre-arbítrio, o nosso destino. Mas a partir do momento que nós nos entregamos para Ele, não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós, aí o mistério é diferente. E o apóstolo Paulo, essa segunda carta ao povo de Corinto, no capítulo 11, versos 14 e 15, isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem, mas no fim eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Quantos projetos, quantos planos entreguei na mão de pessoas que sucumbiram. Eu vou te colocar em evidência, investe aqui, investe ali. Mesma coisa que acontece em futebol, acontece nas artes. Essa tendência caída, essa maldição adâmica que está sobre a humanidade, quando nós não escolhemos ter Deus como nosso Senhor, através do seu Filho amado Jesus, nós ficamos reféns dessa manipulação. E Paulo desmascara isso aqui, pois ao identificarem um dom, irmão, essas criaturas, esses pseudos espirituais, que na verdade são religiosos, cujas suas tendências são de manipulação, ao identificarem um dom, um chamado, naquele que é escolhido. Toda religião em geral, toda religião, ela ensina que aquele escolhido precisa se desenvolver espiritualmente. Aí vem a tornozeleira, como o pastor fala. Aí vem aquele grilhão que te bota. Tu vai ter que ser obreiro aqui. Vai ter que ser filho de santo aqui. Tu vai ter que operar na mesa aqui. Cada qual no seu dogma. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de dogmas humanos que ludibriam o chamado do Senhor. E pessoas estão sendo libertas aqui essa noite desse conceito distorcido do congregar. Porque se desenvolver espiritualmente, muitas vezes, é o próprio Satanás imitando Deus. Porque tudo congregado é um encontro. Os irmãos apareceram aqui hoje pela primeira vez. Nós estamos congregando, ainda que não estejamos agremiados debaixo de um CNPJ com uma denominação, cada qual com a sua carteirinha, mostrando que é membro daquele clube. Quando na verdade Deus quer coisas muito maiores. Deus quer que nós estabeleçamos a igreja viva, a igreja invisível, o corpo vivo do Senhor, a igreja que vai subir ao arrebatamento. Isso é muito sério. A religião não só zomba, brinca, escarnece, mas leva muitos chamados e escolhidos para o abismo, porque esses tais têm dado ouvidos a isso por não examinar as Escrituras, ocultando a verdade espiritual de sermos a igreja de Cristo, o corpo vivo, ao congregarmos muito além de estarmos membrados em templos. E eu sempre falo, irmãos, cada qual fique na vocação para a qual Deus chamou. Eu nunca faço apologia a nada, mas Deus tem algo maior do que um simples frequentar um lugar. Até aqui em casa, sempre que eu convido as pessoas para virem aqui, quando temos reunião do cordão, eu falo para elas: procure estar mentalizando Jesus naquele momento, procure estar pedindo a Deus cura. Se você estiver bem, ore por aquele que precisa. Seja você o intercessor, seja você o mediador dessas orações junto a Cristo, através do Espírito Santo, para que pessoas possam ser alcançadas. E nesse treinamento, nessa mudança de mente, nesta metanoia, você vai entendendo que é necessário você se alimentar mais dessa palavra, para que esses dons possam aflorar em você. Mas enquanto eles forem apenas remédio, fica difícil, irmãos, Deus derramar toda a sua graça sobre a tua vida. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versos 24 a 26, nos diz: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir como igreja. Eu adoro essa versão porque ela fala reunir. Ela não fala não deixemos de estar membrados. O reunir aqui tem o sentido, tem a conotação de congregar, como fazem alguns que deixaram de se reunir. Deus está no meu coração, eu sou igreja. Não, bobinho, tu não é igreja não. Tu é apenas parte de um corpo. Tu pode ser um membro, mas um membro amputado, enquanto tu não te posicionar em fazer parte desse corpo vivo.
Tu é apenas um galho como uma parreira podada que seca se não tiver a mesma seiva. Assim é o corpo de Cristo, cujo cabeça é Jesus. Você só vai ser igreja quando você estiver agremiado a 2 ou mais pessoas. Deus é um Deus de decência e ordem, para que as coisas sejam feitas de acordo com aquilo que Ele estipulou como algo espiritual. Se a gente contradisser isso, não é uma mera discussão teológica, não. É uma verdade espiritual negligenciada. E isso haverá consequências sobre você e os seus. Mas procuremos nos encorajar uns aos outros. Ainda mais agora, quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia? Quando foi escrito Hebreus já dizia esse texto. Quanto mais agora que se aproxima o dia. Ah, pastor, tô cansado de esperar esse dia. Minha bisavó, minha trisavó, minha tataravó já dizia que Jesus está voltando. Não passará dessa geração, irmãos. Se você não crê na Bíblia, vai ver televisão, vai ver jornal. Assiste pela internet todos os documentários, as guerras, os rumores de guerra. Vai ver lá a Rússia virando um picolé, virada em neve, lugares que estão incendiando com combustão espontânea, tamanho calor, a terra está gemendo, sinais viriam quando Jesus foi questionado. Mas você não se alimenta da palavra, você não entende isso como uma verdade espiritual. Você não entende quando Jesus falou, é mister que isso aconteça, porque isso são sinais que precederão a minha vinda, mas você não está nem aí. Não tá nem aí, não tá nem aí. Você tá mais preocupado com Big Brother, com a novela das 8 e tantas outras coisas. E fica difícil você colocar foco em coisas sérias. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, diz o escritor aos Hebreus, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Eu não tenho mais o que pregar para vocês. Depois de falar tudo isso e você ainda não caiu a ficha, você não conectar ainda, não tem mais o que dizer para você. Se você deliberadamente entende isso como apenas um discurso religioso. Ah, já quer me converter o pastor, ó, quer que eu vive membro do cordão. Não tá pedindo dízimo, mas tá louco pra ganhar meu dinheiro. Não, irmãos. Não, irmãos. Porque Deus não sustenta. Hoje teve um irmão aqui que fez o depoimento, contando os mistérios que Deus fez com ele, trazendo lá do Amazonas para cá. Vocês não entendem o que é ter uma experiência com Deus? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada um daqueles que se entregam para Ele, através de Jesus Cristo. Filipenses 4,19 é uma verdade espiritual. Não é só uma informação. E o escritor aos Hebreus fala que não tem mais o que pregar para vocês. Se o que eu estou explicando aqui não adianta, o que eu tenho mais a falar para vocês? Aí vem Mateus 16 e 18, e Jesus fala com o apóstolo Pedro, o chamado, o pescador Pedro. E também eu te digo que tu és Pedro, Pedro. E sobre esta pedra, essa rocha que sou eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, se todos soubessem o fundamento espiritual que tem nessa frase, quando Jesus fala que debaixo desta revelação, quando ele estava com aquela conversa com os apóstolos, o que estão falando aí fora que eu sou? Ah, uns falam que tu é o João Batista, outros falam que tu é a reencarnação do Elias. Até a doutrina espírita entrou no meio naquele momento, e Jesus só ouvindo. Ah, outros falam que tu é aí o Elias. E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro, mais impulsivo, falou, Tu és o Cristo. Tu és o Filho de Deus. muito bem, Pedro, mas não fica te gabando, não vai dar uma de papa agora, só porque tu sabe disso. Não entra nessa, Pedro. Porque não foi carne nem sangue que te revelou, a não ser o meu Pai que está nos céus. Só que agora tem um mistério. Por essa revelação que veio através de ti, e todos vocês, demais irmãos meus que estão aqui, os demais apóstolos, há um segredo espiritual, que tudo que vocês ligarem aqui, será ligado lá. Tudo que desligar aqui, será desligado lá. Acabou o fundamento da feitiçaria ali. Acabou o fundamento de tu ter que viver dependendo de remédio para remediar aquilo que pode ser alimento. Não que você não tenha alguma comorbidade, como eu tenho que tomar remédio todo dia, mas é Deus que me sustenta. Que também tem aquela passagem de Paulo com um espinhozinho na carne. Às vezes é necessário um espinho para você não sair da presença dele. Eu não sei qual é o teu espinho, eu tenho alguns. Mas isso é pregação para outro dia. Eu te digo que tu és Pedro, e automaticamente o inferno não terá poder com vocês enquanto vocês forem igreja. Se vocês não forem corpo, se vocês não forem igreja, vocês vão dar brecha para o inferno prevalecer em vocês. Aí vocês vão viver ao léu, a sorte de vocês, no achismo de vocês, no coração enganoso de vocês. Mas sob a minha direção, vocês vão deixar de que essa natureza adâmica, essa natureza caída, seja substituída pela natureza espiritual. E aí não mais vocês viverão, mas eu viverei em vocês. As coisas velhas vão se passar, eu vou fazer tudo novo. Vocês não vão entender nada, mas vocês vão aprender a depender de mim. E é nessa dependência que vocês vão me ter como alimento, como pão da vida. Não numa carnificina, numa antropofagia. Não. Mas comer espiritualmente a minha palavra, e vocês vão ver que ela é vida. E aí Tiago, irmão, no capítulo 4, versos 7 e 8, quase que repetindo essas palavras de Jesus para o evangelista João, ele fala, portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos de vocês, pecadores, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É a versão mais conhecida, mas eu preferi dizer essa. Obedeçam a Deus e enfrentem o diabo. Você só pode enfrentar
o diabo quando você está cheio do alimento espiritual que é a palavra. Porque através do alimento espiritual que é a palavra, você vai ter poder e autoridade contra principados e potestades. Você vai ter discernimento da armadura espiritual de Deus, desde o capacete até as suas sandálias, para saber que maior é aquele que está contigo do que aquele que está te enfrentando através das trevas. Então você vai ter a ousadia de falar dessa verdade para os seus familiares, cônjuges, que ainda não se posicionaram. Porque você vai ver que é condição sine qua non para que todos nós moremos no céu, entender, compreender e sobretudo viver esse evangelho, para que todos nós nos transformemos como esse corpo vivo de Cristo e comecemos a ensaiar a eternidade, desfrutar desde já nesse mundo ainda caído, neste mundo onde esse barro ainda é portador desta alma, desse espírito que em breve vai se desfazer, mas nós todavia teremos um corpo glorificado semelhante ao Altíssimo, e em tempo oportuno isso vai se cumprir. Querendo ou não, isto é um fato contado, descrito nas Escrituras. Feito isso, aperfeiçoe-se no conhecimento da palavra. Ah, vou ter que estudar teologia, pastor? Não, irmão, não necessariamente, a menos que Deus te vocacione para isso. Mas tu pode conhecer a palavra tão somente pelo posicionamento em orar e pedir revelação daquele texto, como eu comecei. Quando eu e a pastora fazíamos nossas leituras, teve uma vez que começamos após o almoço, começamos a ler, ela como professora de história, ela lia, ela começou a se maravilhar, e eu comecei a me apaixonar pelas Escrituras, porque eu via fatos históricos contidos naquele texto. Quando chegou 8 horas da noite, perdendo o culto. mas numa paz, irmão, uma falta de culpa, porque tinha 300 para cantar lá. Eu não sabia que já era uma preparação de Deus para esse trabalho e para esse testemunho que eu estou contando para você aqui agora, anos depois. E eu vim entender que esse posicionamento era necessário, pois todos nós estamos passando por lutas silenciosas. Todos nós estamos enfrentando lutas. Quando eu falo para os irmãos, Procure ler a Bíblia. alguns nem falam para mim com medo de me magoar. Pastor, tu não sabe o que eu tô passando, eu tenho que trabalhar, tenho que correr atrás do meu. Tá todo mundo na luta. Alguns até falam para mim isso, mas não percebem a verdade espiritual. Mateus capítulo 6, verso 33. Me busque em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que é a sua palavra. E todas as demais coisas que tu tá correndo atrás vão correr atrás de ti, porque elas vão ser acrescentadas. Mas as pessoas não querem crer nisso, porque elas continuam confiando na força do seu próprio braço. E eu sempre vivi assim também, porque era um projeto meu. O próprio inimigo não permitia que se concretizasse. Então eu ficava na dele, aguardando o tempo de eu me render para ele. Porque a ignorância acerca da palavra é muito grande. E há muitos ignorantes. Eu falo ignorante no sentido de desconhecimento, tá, irmãos? Não tô ofendendo ninguém, não. A pessoa que ignora, a pessoa que despreza, a pessoa que não leva em conta a seriedade que tem nas Escrituras. E Paulo falou ao seu discípulo Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, versos 16 e 17, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Olha que coisa linda essa versão. Tem alguma coisa errada. Através da Escritura, ainda que você nem lembre do texto, o próprio Espírito Santo traz a memória e você começa a equalizar a tua vida, referenciar todos os teus movimentos a partir desta bússola chamada Palavra de Deus. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. É por isso que a necessidade de lermos e examinarmos as Escrituras. Se você não parar para ler, e nós procuramos ser o mais pedagógico e didáticos possíveis, eu sempre falo isso, nos mais de 100 vídeos que eu já tenho no nosso canal no YouTube, com ministrações, cada qual com seu tema. Deus me deu essa direção de trazer ministrações temáticas para ficar mais prática a palavra na tua vida. Para você entender, quando eu falo aqui, o que é o evangelho para você, alimento ou remédio? Você já vai linkar esse texto ao seu cotidiano. Como é que é o seu café de manhã? Ah, mas tem pessoas que são saudáveis. Eu não tomo nada, pastor. Tem pastor até que se gaba. Eu não tomo remédio nenhum. Ah, mas tu dorme bem, tu tem uma caminhadinha, tu tem uma alimentação correta também, é melhor que medicamento. Então você tem, de alguma forma, uma instrução do Espírito na forma que você vive. E isso tudo, a palavra de Deus nos ajuda a ter esse discernimento, irmãos. E é isso que Paulo ensinou ao seu discípulo Timóteo. Se nesse posicionamento nós não examinarmos o texto, nós não vamos ter essa compreensão. Por isso que lá no livro de Atos, no capítulo 17, versos 11 e 12, o texto nos diz que os judeus que moravam em Bereia, os berianos, tinham a mente muito mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias, diz o texto, diariamente também, conhecido como diariamente, examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Os Tessalônica é daqueles que pegam só uma vez por semana. Hoje vai ter culto? Ah, então vou pegar a Bíblia hoje. Esse é o povo de Tessalônica. Vamos abrir a Bíblia hoje, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é analfabetismo, não. É falta de intimidade com a palavra. Porque
Porque quando o senhor entender que o Senhor é teu pastor e a senhora entender que só há um Senhor pode mediar as tuas orações entre você e o Pai, isso aqui deixa de ser texto e passa a ser verdade guardada no teu coração. Aí tu vai entender quando o salmista fala lá no Salmo 119: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E quando você vê, a tua mente não é mais a tua mente, mas é a mente de Cristo em ti. E a tua realidade, a tua volta começa a mudar. Não tenta entender como é que vai ser. As bênçãos te alcançam. Ah, mas eu não creio, pastor. Mas Deus vai quebrar a tua incredulidade. Eu repreendo esse mal em nome de Jesus. Você que está nessa roda de hamster, que não sai do lugar, que entra ano e sai ano pedindo oração pra gente. A gente ora, irmãos, mas a gente cansa de ministrar. Tem pessoas que nos procuram aqui. É evidente que eu jamais vou expor alguém. Jamais. Eu tenho ética ministerial, eu tenho ética pastoral e sobretudo humana, mas eu não posso me isentar de falar daquilo que você continua errando por culpa tua, porque ministrado você está sendo. Eu tenho convicção que Deus tem usado outros para poder também te guiar no caminho da verdade, mas você quer um evangelho segundo a tua imagem e a tua semelhança. O teu Pai Nosso que tu reza em casa, tu está rezando: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e tu fala: venha a mim o teu reino, Senhor, seja feita a minha vontade, Deus, faz a minha vontade, Pai, na terra como no céu. A tua cabeça tu reza assim. É um espírito contrário. A boca fala daquele que o coração tá cheio. Não adianta tu falar algo com lábio, porque Deus sabe que tu vai falar muito antes de tu abrir. Então para de tentar se enganar e procure se identificar com a situação que tu vive hoje, porque dificuldade todo mundo tem, conta pra pagar todo mundo tem, enfermidade também, mas a paz que excede todo o entendimento só tem naqueles, no coração daqueles cujo Deus é o Senhor. Aqueles que se renderam a essa verdade, não apenas como uma instrução. E como resultado, olha só, isso que é maravilhoso. Como resultado de tu examinar as escrituras todos os dias, muitos judeus, aqueles que lá no começo eu falei, que eram aqueles que só se escandalizavam, isso é escândalo. Assim como também vários gregos, aqueles que lá em Romanos Paulo falou, depois os gregos, achavam que era loucura, esses loucos, quarta-feira ficam gritando e cantando. Pois então, esses mesmos, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres, todos foram alcançados pelo poder da palavra de Deus. O evangelista João vai além disso no capítulo 10, verso 16 e 17, quando Jesus falou para os seus discípulos: eu tenho muitas outras ovelhas que não são desse aprisco, de outros currais espalhados por aí, ó. Eu preciso trazê-las também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, como um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Mas como isso? Como é que esse mistério? A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, verso 14. Graças a Deus, que sempre nos conduz triunfantemente em Cristo e por nosso intermédio, olha só, por intermédio da igreja, por intermédio de cada um de nós, que abre a boca e fala de Jesus, exala a fragrância, o perfume do seu conhecimento em todo lugar. Onde quer que nós andemos, a gente espalha, porque essa é a função da ovelha, é levar essa palavra. E aí o jargão: pastor não gera ovelha, pastor apenas apacenta o rebanho. Ovelha gera ovelha e ensina a ovelha a ouvir as verdades espirituais. Eu, embora pastor do cordão, eu me coloco aqui como ovelha do Senhor. Quem está pregando aqui não é o pastor Jairo do cordão de 3 dobras, é ovelha de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como ovelha, eu estou falando para as demais ovelhas, irmãs, irmãos em Cristo, que essa verdade espiritual ela tem que ser praticada. Ela não pode ser uma verdade: pô, que palavra bonita e tal. eu não quero te emocionar, meu irmão. Eu já fiz muito isso com músicas românticas, em tempo de novela, em tempo de programas de TV. Eu quero te tornar consciente de que isso aqui é uma verdade espiritual, de que depende da tua vida e da tua morte, não só física, como também espiritual. E quando tu tiver consciência dessa verdade espiritual, tu não consegue mais viver sem esse evangelho. E falo aqui com toda autoridade. Ovelha é quem gera ovelha. Não fica esperando que o pastor Jairo vai convidar irmãos para vir aqui. Eu estava no trem como uma ovelha do Senhor quando eu conheci esses irmãos do Amazonas e falei do amor de Deus, sem saber que eram irmãos em Cristo. Mas o Espírito testificava. A mesma obra missionária que a nossa pastora Ivanise faz quando toma ônibus, eu me delicio escutando ela contando todo dia um exemplo novo. Imagina quantas almas, talvez muitos não vão nem conhecer o cordão. Não tem problema, irmão. Não queremos colocar num balaio todo mundo e todo mundo ser cordão de 3 dobras, absolutamente. Se for uma família só, eu vou ficar muito feliz, mas não vou ficar triste também se for de outros ministérios que professem a mesma fé, reconhecendo que só o Senhor é Deus, reconhecendo que o nosso batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, reconhecendo que Deus está às portas para voltar a buscar a igreja, reconhecendo que Ele ressuscitou. Tem crente que duvida disso, não acreditem se quiser. Então é tão difícil a verdade das Escrituras se instalar nesse coração, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus Cristo, entregou o seu único Filho, para que todo aquele, sem acepção de pessoas, que crescem em tudo que Ele fez e disse aqui na terra,
fosse salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça e tenha a vida eterna. Não pereça aqui na terra, prospere, tenha vida abundante, que não faltará nem coisa pequena nem coisa grande, que vai ter alimento, que vai ter suprimento, ainda que não tenha a cura da enfermidade, essa enfermidade não será para a morte, mas será para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Mas enquanto você não se render a esse evangelho, você vai ter apenas uma religião. João 10, de 11 a 15, quando Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem. E ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Mas Jesus insiste: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, eu o conheço. E eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Assim são algumas igrejas, irmãos, que têm esse entendimento. E assim são algumas outras igrejas que não têm esse entendimento. Que são lobos na pele de cordeiro, vivendo no engano. Quando o evangelho é distorcidamente visto apenas como um remédio para tratar alguma anomalia circunstancial e não como alimento espiritual sólido que traz crescimento, nós não conseguimos crescer de fato na graça e no conhecimento da palavra. E por consequência disso, não nos motivamos a compartilhá-la com outras pessoas, nem mesmo com aqueles que mais amamos. Que prazer eu vou ter de orar com meu filho, com meu esposo, com a minha esposa em casa, se isso aqui não é uma coisa presente no teu lar, se isso aqui é apenas uma coisa que você vê, ouve circunstancialmente, ou quando vai à missa, para os seus irmãos católicos que também nos acompanham, às vezes até pregado em latim, não entende mesmo. Mas também tem igreja evangélica que só fala alabra sobe como a sébia e não faz questão de falar a palavra de Deus clara, como o próprio Jesus foi inquirido pelos apóstolos. Mas Senhor, por que só fala por parábolas? É porque eles tendo ouvido, eles não escutem, e tendo olhos não veem. Mas agora eu vou falar cara a cara com vocês. É isso que Deus quer, que a palavra esteja impregnada em vossos corações e todos nós sejamos um só corpo, professemos essa mesma fé, porque o bom pastor é aquele que cuida de nós, ele vela por esse rebanho. Pois mesmo havendo um bom ensino, e a gente se compromete com isso, os problemas, o cansaço rouba de nós a responsabilidade de levarmos essa boa nova a outras pessoas. E todo aquele que é chamado não estiver posicionado com Deus, Deus ocupando de fato o primeiro lugar na sua vida, vai sofrer oprimido pelo inimigo, não tem jeito, porque é uma verdade espiritual. Deus se aproxima quando nós nos aproximamos dele, e Deus respeita o teu olhar repulsivo. Deus conhece cada coração. Ele jamais vai abandonar alguém que pede socorro para ele. Tu não precisa ser um evangélico para poder ouvir a voz de Deus. Outro dia eu ouvi minha mãe me dando testemunho, chorando para mim: filho, agora que eu vi que tu não é doido, porque eu também ouvi a voz de Deus falando comigo. Ah, é, mãe? É a oração que eu mais faço aqui, irmãos, além daquela que eu peço para curar, para transformar, para te converter, é que você não passe por essa existência sem ter um encontro real com Jesus. Não precisa ser como Paulo a caminho de Damasco, ficar cego e tal. Não. Aquilo foi demais. Foi quase que apocalíptico. Talvez tu nem aguente isso. Não. Mas tão somente a ouvir a voz dele. Aquela voz que tu não escuta no ouvido, tu escuta dentro do peito, mas tu tem convicção que não é tu falando contigo. Não é como cantor sertanejo botando a mão aqui e falando com a própria voz. Não. É uma voz que tu vê que vem do alto, mas ela ecoa no coração. Porque a voz de Deus é uma voz espiritual. É uma voz que te pacifica. Tu não tem como te auto-pacificar. Porque tu tá tão enredado em problemas que por mais que tu tente usar o pensamento positivo, alguns até a melhor coisa que acha que tá pensando é tirar a própria vida, porque acha que é a solução para tudo. Mas quando o dono da vida chega, a morte tem que bater em retirada, como eu tive um encontro com Deus ao tentar tirar minha vida ali em São Paulo no dia 12 de outubro de 2005. E de lá para cá, por misericórdia de Deus também, Deus já me usou para livrar muitas pessoas de suicídio. E assim pode ser na tua vida. Se você se alimentar dessa verdade espiritual, você pode ser instrumento de bênção, de salvação, não apenas da vida, mas também da vida espiritual dessas pessoas, para que elas possam verdadeiramente ter um encontro com Deus. Não esqueça, irmãos, parece frase feita, parece aquilo que você vê escrito nas ruas, nos muros, mas eu tenho que te dizer algo que tu ainda não sabe, ou que tu ainda não crê. Jesus está voltando. Não é brincadeira, irmãos. Ele está voltando. Mas infelizmente a maioria das pessoas, inclusive os crentes, muitos crentes, não estão com foco nisso. Este ano de 2026 é um divisor de águas na vida espiritual de muitos. Assim como em anos anteriores também, tudo era projeto, tudo era sonho, mas Jesus nunca teve em seus corações. Ele continua não sendo o Cristo na vida de vocês. Porque o foco ou está no carnaval. Ah, não vejo a hora de chegar fevereiro. Ou na Copa do Mundo, lá em junho. Quem será que ganhar? Será que o Brasil leva a Copa? Será que tu leva a salvação? Ah, mas também tem as eleições, pastor. Você esqueceu de falar. É presidente, é senador, governador e deputado. O que vai dar em outubro? O que o senhor acha? Eu não sei, irmão. Eu sei que eu tenho que orar pelas autoridades. Eu tenho que me apegar ao evangelho. Eu não tenho que fazer exceção de ninguém. Eu não tenho que gostar de ninguém. Eu tenho que amar todos. Mas eu tenho que orar por cada autoridade que tiver no poder. E a gente ensina, mas tem crente que é rebelde e não entende essa verdade. Age como ímpio. E tanto
tantas outras coisas que eu ficaria descrevendo aqui o resto da noite. Mas quanto mais próximo está a vinda de Cristo, maiores serão as tribulações na terra. E as atribuições dadas aos filhos de Deus, pode ter certeza que cada uma delas serão requeridas. Tanto que, mesmo cansados ou apostatados, essa maldita apostasia, que é esse esfriamento da fé deliberado, Deus não permitirá que seus escolhidos percam a salvação, mesmo que para isso ele precise manter alguns encarcerados. Eu recebo ligação de presidiários, já orei por cativos dentro de presídios, outros que saíram estão com tornozeleiras, pessoas que poderiam ter altos salários, mas ficaram escravos de drogas, de prostituição e vivem na mendicância, alguns vivem com subempregos. É justamente essa tornozeleira que Deus está mantendo em você, manda te dizer o Senhor, para que você dependa dele, porque se ele tirar a tornozeleira do teu pé, tu volta pro crime. Não se entristeçam comigo, em nome de Jesus, eu falo com todo amor e com todo tremor aqui essa noite. Para alguns a tornozeleira é a própria religião, é o próprio sistema que te deixa cativo, mas que não te permite ter uma experiência com esse Deus, Rei da Glória, porque tu tá tão cheio de atribuições congregacionais que tu esquece de viver a eclésia, que é para fora, de buscar almas, de falar desse amor. Ah, pastor, mas eu tenho que limpar o banheiro, eu tenho que cuidar do estacionamento, hoje a escala é minha. E blá, 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 blá. E você vai dando justificativas para Deus, o porquê de você não poder se render a essa verdade espiritual. Porque você acha que só para você chegar e frequentar lá, ter o teu cargo, a tua patente, e você acha que o fato de você carregar esse cargo nas tuas costas e está em dia com a prestação da Casa Bahia, eu pago os meus 10%. Deus não é Deus de troca, Deus não é Deus de barganha. Deus é Deus que Ele quer a tua alma para poder viver de eternidade em eternidade, criatura e criador, filho e pai, uma família espiritual. E toda essa barganha que tu faz achando que está agradando a Deus é um mero auto-engano. E Deus falou forte comigo essa semana, que Ele mandou fazer esse esboço. Escreve e leia isso. Para alguns, a tornozeleira vai ter que ser a religião, irmãos. Deus mandou dizer isso aí, eu tô falando que Ele mandou. Para outros, por não terem de fato Deus em primeiro lugar em suas vidas, ficarão enfermos na carne. Deus vai ter que abrir ferida. Que Deus Ele abre a ferida e fecha a ferida. Há pessoas que vão ficar enfermas, vão no médico, tu não tem nada, mas vai estar enferma. Tem gente que vai ficar sabendo já e já está nessa condição. Mas eu faço exame e não aparece nada. É Deus te chamando para algo maior que tu não está dando importância neste ano de 2026. Por que Ele vai fazer isso aí, pastor? Por que vão ficar enfermos na carne? Para que suas almas sejam salvas. Porém outros, Para que não se percam, e Deus sabe porque Ele é soberano. serão literalmente recolhidos, irmãos. Quando eu fazia esse texto aqui, me dava um tremor na minha carne, porque ele foi uma consequência do outro texto que eu publiquei esses dias, Evangelismo Sem Religião, tá nas plataformas aí. Daquilo ali eu catapultei para isso aqui, e Deus não deixava eu parar de falar das mesmas coisas que parecem retóricas, a tal qual você ficar repetindo, Jesus está voltando, mas eu encerro essa noite com a segunda carta de Pedro no capítulo 3, verso 17 e 18. Mas vocês que já aceitaram Jesus, vocês que já se comprometeram como igreja, como corpo, vocês que embora estejam passando por tribulação, não têm negado a fé, vocês que embora... Pai, não tenho nem testemunho para contar, Senhor. Eu até queria contar na tua igreja lá, mas eu não vou contar testemunho, eu quero contar testemunho. Então tô esperando no Senhor virar esse cativeiro, me arrancar desse poço, me tirar dessa cova e me colocar entre os príncipes. Aí eu vou contar o que o Senhor fez na minha vida. Essa é a oração que você tem que fazer. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Você pensa que você está seguro, né? Seu emprego, você sente segurança no que você faz? Não, aqui ninguém me tira. Eu tenho formação. Eu tô preparado, eu me capacitei. E quantos anos eu estudei para isso? Você não sabe o que eu passei, pastor, para chegar até aqui. Não te estriba nisso, porque foi Deus que te sustentou para tu estares onde tu estás, fazer o que tu fazes. A soberba precede a queda. Cuida bem, irmão. Eu falo com todo amor. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Que esse amém seja selado em concordância com cada um de vocês essa noite, para que vocês aprendam a tratar as Escrituras com seriedade, como se fosse um WhatsApp celestial. Imaginemos que seja Deus passando um WhatsApp para você agora, lá do céu, no teu contato aí. Não bloqueia ele, deixa ele falar. Ah, mas esse Deus tá mandando muita mensagem. Pastor, é muita mensagem de Deus, Não tem problema, irmão. Vai ouvindo quando tu pode, vai lendo quando tu pode, mas não despreza o WhatsApp celestial do teu Criador, que através do Filho dele tem coisas novas para tua vida este ano. Ainda este ano pode ter uma virada de chave, tudo isso que tu tá buscando. Projeto do ano passado. Não é só de perder peso não, porque eu também tô nessa e mais alguns irmãos que estão comigo. É, irmão.
Não é por aí. Deus vai acrescentar as bênçãos. Mas é tudo no tempo dele, porque ele conhece teu coração, ele sabe a tua necessidade, ele sabe que tu estás precisando, ele sabe de cada necessidade tua muito antes de tu pedires. Portanto, aquilo que teu olho não viu, aquilo que teu ouvido não ouviu, nem subiu ao teu coração, Deus já preparou para você. Apenas te posicione em ter esse Deus como teu Senhor, como aquele que te governa, e tu desfrutarás do melhor desta terra. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração para este dia 21 de janeiro do ano de 2026, na reunião do Cordão.